André, que alegria te receber novamente aqui na sua casa. Sabemos que você estudou na outra unidade, mas isso faz pouquíssima diferença para nós, pois nos consideramos uma entidade só. E minha primeira pergunta para você vai exatamente nessa linha. Hoje você é o presidente da P&G Brasil, mas quando caminhávamos lá da faculdade para cá, todas as vezes que você foi apresentado como ex-aluno do Rio Branco. E aí a curiosidade que me bate é esses 7 anos que você passou aqui no Rio Branco, o que isso impactou para chegar a esse ponto de sucesso da sua carreira? Maravilha, muito obrigado pela pergunta. De novo, bom dia a todos. É um prazer emocionante estar aqui com vocês. Pensar que eu estava no lugar que vocês estão há bastante tempo atrás. Eu me formei aqui no Rio Branco em 1984. Eu estudei da quinta série da época, que ainda acho que é o quinto ou sexto ano hoje, não lembro como é que é o nome agora, até o final do ensino médio, onde eu entrei na faculdade. E adorei esse título que você me colocou agora, que é o de ex-aluno. Eu tenho muito mais orgulho de ser o ex-aluno do Rio Branco do que atualmente ocupar a posição de presidente da P&G, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela. E ter estudado no Rio Branco foi algo muito marcante para mim. Eu sempre morei perto do colégio, sempre tive muita interação com o colégio. Os meus amigos, até hoje, e aliás é uma dica que eu dou, olha para quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, com quem vocês passam, não sei se chama de recreio ainda, né, que passam um intervalo, porque essas pessoas vão estar com vocês para o resto das suas vidas. Essas pessoas vão marcar a sua história. Então, eu trago do Rio Branco o meu ensinamento, a disciplina que o Rio Branco me ensinou, associada a ser também moderna. É uma escola que sempre conseguiu juntar disciplina com modernidade e um relacionamento com os professores que até hoje eu tenho contato com um deles, que era o nosso professor de literatura, chamava Jorge Miguel. Por uma coincidência do destino, ele virou um dos melhores amigos do meu pai. E hoje os dois trocam figurinhas ali, eles fazem academia juntos, numa academia que fica perto lá do Rio Branco, chamada Competition, e é um prazer estar em contato ainda com o colégio. Bom, que bom. E já que você citou essa palavra disciplina, eu vou aproximá-la de resiliência, porque outra coisa que Esther me chamou de professor, né? Então eu tive que preparar essa aula, e preparar foi conhecer um pouco mais da sua história. E uma das coisas que me encantou foi exatamente sua resiliência, porque eu entendi que num determinado momento, você pode até detalhar isso para nós, você conheceu a P&G e passou a idealizar um sonho, como a Cláudia usou a palavra sonho, eu vou trabalhar nessa empresa. Só que não foi fácil. A resiliência foi necessária nesse início. Muito, muito, Renato. Eu fiz 2 faculdades. Eu saí do Rio Branco para estudar matemática na USP e em algum momento do meu curso de matemática eu resolvi que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida e fui fazer engenharia. Dentro da engenharia, nós recebemos uma palestra dessa P&G. Aliás, quem aqui conhece a P&G? Vocês sabem, eu estou falando aqui P&G, são 2 letrinhas. Vocês sabem quem é a P&G? Levanta a mão, por favor, quem conhece a P&G. Até que tem mais gente do que eu pensava. Mas talvez vocês conheçam nas suas casas, porque a gente costuma estar em 9 de cada 10 casas do Brasil. Nós temos marcas como Gillette, para o pessoal que já está fazendo a barba, Pampers, para quem tenha um irmãozinho, uma irmãzinha aí em casa trocando de fralda, Pantene, para cuidar do cabelo, Vick, para não te deixar resfriado, ou Downy, para deixar sua roupa bem perfumada. Então, é uma empresa aí de bens de consumo que está presente na casa de todo mundo. E a minha trajetória, eu estava na engenharia, assisti uma palestra da P&G, que nem vocês vão assistir hoje,
apresentações de algumas escolas, eu assisti a palestra da P&G. E nessa palestra eu me apaixonei pela companhia. Os valores que me apresentaram, o estilo das pessoas que estavam ali conversando, a oportunidade que estava sendo apresentada. A P&G era nova no Brasil, mas bem antiga no mundo. P&G tem 185 anos. E aqui no Brasil ela tinha só 4 anos quando eu estava assistindo essa palestra. Então eu falei, putz, eu quero muito entrar nessa empresa. Mas não me deixaram. Eu tentei entrar no processo seletivo e de cara me cortaram, porque eu estava fazendo estágio numa empresa de consultoria que a P&G tinha um acordo de não contratar mais ninguém dessa empresa. Então eu não pude participar desse processo, fui para uma outra empresa, me formei em engenharia e fui trabalhar com autopeças, com fabricação de automóveis. Em algum momento, aquele comichão de P&G voltou a me chamar a atenção e eu entrei em contato com eles perguntando, gente, já não estou mais naquela consultoria, será que agora eu não posso participar do processo seletivo? Quero trabalhar na fábrica, quero produzir com maior produtividade e qualidade. Aí eles falaram, André, na fábrica nós não temos vagas, mas temos vagas em recursos humanos. Nunca tinha pensado em fazer recursos humanos. Eu estudava ciências exatas, era engenheiro, nunca pensei em trabalhar em recursos humanos. Mas queria tanto a P&G que eu aceitei esse desafio. Porém, me recusaram. Então eu recebi o meu segundo não da P&G. Eu não passei no processo para recursos humanos. Mas por um acaso do destino, um dos entrevistadores anotou numa fichinha, ele era o diretor comercial da empresa. Ele falou, olha, não sei recursos humanos, mas se um dia aparecer uma vaga na área comercial, poderíamos chamar o André. E daí a um ano, voltaram a entrar em contato comigo através de algo que hoje é um aplicativo, mas que na época era um pedaço de papel chamado Telegrama. O pessoal aqui não deve nem saber o que era esse Telegrama, né? Mas meus colegas aqui com certeza já viram, né? E nesse Telegrama me chamaram para esse processo seletivo para a área de vendas. E eu tinha esse estereótipo de, nossa, mas vendedor, né? Será que eu vou querer isso mesmo? Mas, de novo, queria muito a P&G, consegui entrar, me apaixonei pela área que me foi oferecida, nunca quis sair da área de vendas e hoje sou um profissional muito feliz, tendo conquistado muita coisa lá dentro. Então, sabe, eu adoro uma frase de Winston Churchill que chama Never, never, never give up, quer dizer, nunca desistir. Então, se acredita numa coisa, não é a primeira negativa, não é a segunda negativa, não vai ser a quinta negativa que vai me fazer desistir. Se eu acredito naquilo, eu vou insistir. André, quando eu falei para vocês, né, que a gente se encantou pela história do André, é exatamente isso, né? O seu foco era essa empresa, você se apaixonou por essa empresa. E eu ia te fazer 2 perguntas que você já respondeu, mas não tem problema, porque eu adorei. Primeiro, era que se vocês conheciam, vocês que estão aqui ouvindo, o que era a empresa. E segundo, por que você se apaixonou por essa empresa. E aí você traz os valores que a empresa tem e que te chamaram a atenção, porque, na verdade, eles estão dentro de você. E você se arriscou, pensou fora da caixa, saiu da sua formação de engenharia pelos valores que estavam lá. Não importa a porta que abriu, você entrou, né? Então, precisa de coragem também. Então, você se superou por uma causa maior, o seu propósito, né? E isso me encantou de um jeito ontem, porque você não se agrediu, senão você não estaria lá. O seu propósito foi maior do que a sua formação em engenharia. E o André, gente, ele não gostou da matemática, não se formou em matemática, mas ele não contou o que aconteceu no curso de matemática. Tem um segredinho aí, né? Você conheceu alguém lá que transformou a sua vida. Conta direito. Nossa, mas você está revelando muitas coisas aí, Cláudia. A gente estuda bem, né? A gente se prepara bem, né, Renato? E você sabe que essa pessoa que eu conheci lá tem o mesmo nome que você, né? A Cláudia. Tá. Então, é uma segunda história de resiliência que eu gosto de contar, gente. E às vezes a gente fica pensando, né? Putz, mas eu fiz matemática, depois fiz engenharia, perdi 2 anos da minha vida,
vou entrar no mundo profissional 2 anos mais tarde. Ganhei os 2 anos mais importantes da minha vida. Os amigos que eu tenho até hoje, que vieram do Rio Branco, 3 amigos que saíram do Rio Branco, 2 deles entraram na matemática comigo e são amigos até hoje. Eu estava outro dia num feriado, passando o feriado na casa de um deles em Itapecerica, junto com essa terceira que não fez matemática, mas foi fazer arquitetura, que era ali do lado, dentro da USP. Na matemática, eu conheci uma pessoa e virei o melhor amigo dessa pessoa. Chamava Cláudia. E a Cláudia era uma pessoa apaixonante. Eu conheci e logo de cara me interessei muito pela Cláudia, mas a Cláudia não deu nenhuma bola para o André. Mas, de novo, eu era persistente, eu era resiliente. E eu fiquei insistindo com a Cláudia. Eu vi ela ter um primeiro namorado, ter um segundo namorado, e eu continuava sendo o melhor amigo dela, sempre falando mal dos namorados, vendo se eu conseguia diminuir esses namorados, né? Gente, se vocês estão vendo a pessoa que vocês se interessam com outros namorados, não percam a oportunidade de falar mal deles de vez em quando. Porque dá certo. Acreditem que vocês chegam lá. E eu lembro de um amigo. Que veio conversar comigo. Agora não é para contar as histórias dos namorados, hein, gente? Depois, no intervalo, vocês falam essas histórias, né? Aticei muito a moçada aí. Um dos amigos meus estava conversando comigo quando ela estava entre o segundo e o terceiro namorado. E perguntou, André, mas como é que você aguenta? Sai dessa, né? Vamos para outra. Porque nesse período eu não tinha namorada. E eu falava com ele, chamava de Djalma, esse amigo meu. Foi o Djalma, esse aí que está com ela é o namorado. Mas os filhos ela vai ter comigo. E dito e feito. Hoje a Cláudia é a mãe dos meus filhos e é uma pessoa por quem eu sou apaixonado. É demais, né, gente? Quantos filhos você tem, André? Quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. É um exemplo de persistência, né? Agora, apesar de tudo isso, dele falar de falem mal, o André, pessoal, é uma pessoa muito ética. E olhando a carreira dele, vocês imaginem o que é... Eu vou trocar a palavra que está mais na moda, né? Ele é CEO de uma empresa, da P&G. Quantos funcionários estão sob a sua gestão hoje? São 4.000 aqui no Brasil. 4.000 funcionários no Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa criação de valor, né, que você traz da gestão dos 5 Cs. O que é essa gestão dos 5 Cs, que pelo que nós somos acompanhando, é algo que você fez questão de trazer para a P&G, comunicação, né? Clientes, comunidades e campanha. E aí ficamos ali trocando ideias, encantada, né? Olha a frase que vem justificando, né? E a gente queria explorar um pouquinho isso com você. Força para o bem, força para o crescimento. Fala um pouquinho para a gente disso. É isso mesmo. Eu vou dividir em dois pedaços a resposta, né? Primeiro, a Cláudia falou bastante de valores. E que vocês que estão escolhendo uma faculdade para estudar, uma empresa... Pessoal do terceiro ano que está escolhendo a faculdade, gente, daqui 1 ano e meio, 2 anos, vocês já estão escolhendo empresa. Porque com 2 anos de faculdade já pode fazer estágio. Então, daqui a pouquinho, vocês já estão escolhendo também uma empresa para trabalhar. E como disse a Cláudia, o que mais me chamou a atenção na P&G foram valores, integridade, fazer a coisa certa. Eu cheguei a fazer entrevista uma vez numa empresa que perguntou, quando eu já era experiente, eu já tinha 10 anos de P&G, e uma empresa multinacional me entrevistou e na entrevista perguntou, André, qual que é a sua experiência em combinar aumentos de preço? Ou seja, conversar com outras indústrias
e determinar o momento de fazer um aumento de preço ao mesmo tempo. Isso é contra a lei. Você não pode combinar aumento de preço, porque você prejudica o consumidor. Então eu falei, a minha experiência é nenhuma, eu sou incompetente para isso que está me chamando, então eu não vou nem participar desse processo, e não participei. Porque dentro da P&G isso jamais aconteceria. E tendo valores altos, as decisões de negócio vão sempre ter em conta a integridade, fazer a coisa certa. As decisões de promoção nunca vão ser porque alguém indicou, porque você gosta de alguém. É pela meritocracia. Fez, merece, demonstrou estar preparado para o próximo nível, vai ser promovido. Então, procurar uma empresa de valores. E a visão que eu construí da P&G, associada com uma força para o bem e uma força para o crescimento, significa que a gente quer fazer um bem para a sociedade que a gente atua e fomentar o crescimento dos negócios. Porque gera emprego, faz a economia rodar e faz todo mundo aqui feliz. E a maneira da gente fazer isso é através dos 5 Cs. Então, nós criamos valor para todo mundo que a gente toca. Os consumidores, os clientes, que são os nossos varejos, a comunidade que a gente interage, os colaboradores, que são nossos funcionários, e como resultado disso, a companhia. A companhia só faz lucros quando nós conseguimos criar valor para consumidores, clientes, comunidade e colaboradores. Vocês ouviram isso? Se nós tivéssemos em todas as empresas, né, no país com esse princípio, com certeza a gente teria um país diferente, né? E a gente já está quase que encerrando, daqui a pouquinho o Renato também vai fazer uma pergunta, mas a gente está insistindo nisso, porque não é à toa que nas nossas camisetas, né, tem a frase diferente para fazer diferença. Então, quando a professora Esther fala, né, a gente quer formar um profissional que não seja só um engenheiro, mas um engenheiro que faça a diferença no mundo, é você, André, né? Os Andrés, enfim, os Caios, que a gente estava falando, tantos outros que estão aí. E aí a gente foi se apaixonando pelos projetos que a gente tem discutido tanto no nosso currículo, nos módulos interdisciplinares, nos itinerários, projetos que às vezes a gente faz, nos conflitos que a gente tem na escola, nos trabalhos em grupo, que às vezes as pessoas perguntam, mas por que a gente está fazendo? E se vocês quiserem entrar no site da P&G, façam isso, deem uma entrada lá para ver os projetos que eles têm. Eu vou citar alguns aqui, tá? Se você quiser explorar, mas tem um projeto lá que se chama Racial 360 Graus. Tem o projeto do absorvente. Vocês sabiam que 1 entre 4 meninas na faixa da pobreza não vai à escola no período menstrual porque não tem dinheiro para comprar absorvente? E fica em casa e recebe falta? E a empresa fornece absorvente para parte, né, dessas meninas para que elas possam assistir aulas. P&G para você, né? Outro que me chamou a atenção, Cria da Quebrada, embaixadores do Projeto Zero, que é uma parceria com o Zumbi, né, do Instituto Pro. Racismo Zero. Projeto Racismo Zero. Racismo Zero, isso mesmo, Racismo Zero. A ONG Por um Sorriso, né, que pela Oral B. E, além de tudo isso, você ainda é conselheiro da United Way, com o foco do desenvolvimento da infância. E aí, queria te fazer uma provocação. Não basta ter? Não basta ter? Não basta ter, porque você é um CEO de uma empresa, né? E não basta ter. Não. Não basta ter, quer dizer, ter melhores roupas, exatamente, né? O que te provoca ainda de ser embaixador, né? O que te alimenta a esses projetos sociais? Eu acho que a gente já falou disso, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque às vezes a gente fica tão preocupado, né, em olhar para si e com tantas coisas que os outros precisam, né? O que a gente tem é consequência, Cláudia. Eu acho que desde o início das nossas carreiras, eu tenho certeza que eu estou vendo aqui alguns de vocês que já devem fazer algo pelo outro. Tenho certeza que alguns de vocês já foi para a casa do colega, da colega, para ensinar uma matéria da prova de amanhã, da prova da semana que vem.
e não cobraram por isso. Fizeram isso porque quiseram. E porque quiseram ajudar um amigo, uma amiga. Isso é o início de algo maravilhoso que tem na nossa vida, que é se entregar para alguém. A felicidade não vem da gente obter coisas. Ela vem da gente conseguir causar um impacto em outras pessoas. E a gente não tem que se assustar, às vezes, com pessoas com a dimensão de uma Malala, de alguém que consegue falar algo que o mundo inteiro ouve. Nem todos nós temos essa capacidade de falar algo que o mundo inteiro vai ouvir. Mas só de vocês, de maneira altruísta, ajudarem um colega ou uma colega a se preparar para uma prova difícil de uma matéria que ainda não aprendeu, vocês já estão fazendo algo por alguém. Isto é fazer a diferença. E com esse intuito, com essa paixão de querer ajudar os outros, vocês aos poucos vão aumentando esse impacto. Eu tive o prazer, há 2 semanas atrás, de receber uma medalha da faculdade Zumbi dos Palmares, que é uma faculdade dedicada a pessoas negras aqui em São Paulo, uma faculdade de combate ao racismo. E foi no dia da abolição da escravatura. Então, pelas ações que eu lidero na P&G, me deram essa medalha em reconhecimento ao programa que você mencionou, Racismo Zero, Racial 360 e tantos outros que a gente faz na P&G. Então, conforme você vai crescendo, o seu impacto vai aumentando. E o início disto é o que vocês fazem hoje com os seus colegas, com a sua família, e vão aos poucos desenvolvendo o que a gente chama de soft skills. Vocês não vão aprender na faculdade a matéria mais importante que a faculdade deveria ensinar, que é inteligência emocional. Às vezes em que eu recusei a promoção de alguém, que alguém que estava tecnicamente pronto para uma promoção não seguiu adiante, foi por falta de inteligência emocional. Foi por falta de saber gerenciar um conflito, foi por falta de saber como lidar com uma crise, com uma pressão. E isso é a vida que vai ensinar. Então, quando vocês têm um trabalho em grupo, e nesse trabalho de grupo tem um líder que tenta impor as suas decisões, e você tenta discutir com ele e ser um pouco mais conciliador, você está aprendendo, você está desenvolvendo a habilidade de inteligência emocional. Quando você vê uma briga de colegas no pátio, no futebol, por uma bobagem, e você chega lá e consegue ouvir a contribuição para o conflito de cada um deles e ajuda a resolver o problema, fazer as pazes, você está se preparando para a vida profissional de uma maneira tão importante quanto a matéria de matemática, biologia e geografia. Perfeito. André, agora quase que a título de curiosidade, que você está há 29 anos na P&G, certo? E comentou conosco aqui que entrou como representante de vendas, como um vendedor, e agora está como presidente da P&G Brasil. Como foi essa trajetória, esse salto? Evidentemente não foi direto. Obrigado, Renato. Essa é uma história que eu adoro contar, gente. Vocês são vítimas da ditadura do sonho. O que é a ditadura do sonho? Vocês veem, às vezes, na mídia, muita gente falando, persiga o seu sonho. Mas quantos aqui já têm um sonho estabelecido? Quando eu estava na situação de vocês, eu estava muito longe de poder pensar no meu sonho. Eu estava só querendo ser um bom aluno, um dia um bom profissional, um dia construir uma boa família. O sonho nosso, ele vai sendo construído. Você vai tateando. Eu, do Rio Branco, eu fui para matemática, da matemática para engenharia. Na engenharia eu fiz estágio em inteligência artificial, fiz estágio em consultoria, entrei depois numa empresa de autopeças como engenheiro, disso fui ser representante de vendas na P&G. Dentro da P&G, fiz inúmeras funções dentro da área de vendas,
tive a chance, a oportunidade, o privilégio de sair do Brasil. Morei na Venezuela, no Panamá, no Peru, no México. Os meus filhos chegaram aos 18 anos, chegaram à idade de alguns de vocês aqui, sem nunca ter passado mais de 3 anos no mesmo país. E eles são hoje pessoas muito melhores do que eu fui, só por ter passado por essas mudanças. E eu nunca sonhei em ser presidente de empresa, nunca sonhei em ser representante de vendas. O sonho foi construído. E o sonho é construído através de você experimentar e procurar algo que você gosta, e entre as coisas que você gosta, procurar aquela que você é bom. Uma coisa que eu gostava quando estava na idade de vocês, que ainda gosto, era de ler história em quadrinhos. Eu adorava ler os gibis da Marvel. Mas eu era péssimo desenhista, péssimo escritor. Então, a minha paixão pela história em quadrinhos não ia me tornar um bom profissional. Eu descartei essa habilidade minha, porque, na verdade, não era essa vontade minha, porque não era uma habilidade. Então, olha as coisas que vocês gostam, tenta ver quais que combinam com aquilo que você é bom, que você é melhor do que a média, que você faz bem. Entre essas, um dia você vai descobrir uma que, eventualmente, te pagam bem, te remuneram bem. E um dia vocês vão conseguir fazer com que essa atividade faça um bem para a sociedade. Quando você consegue encontrar algo que você gosta, que você é bom, que te remuneram e que faz um bem para a sociedade, você conseguiu encontrar aí o caminho da felicidade. É um conceito japonês chamado Ikigai. E esse, para mim, é o sonho construído. Então, muito cuidado com a ditadura do sonho que às vezes você podem ouvir da mídia ou de alguns colegas. Perfeito, perfeito. Aliás, tem um livro, né? Se vocês quiserem conhecer mais o que é essa filosofia japonesa do Ikigai, né? Você traz aí também a questão do ter foco, né? E de experimentar, se abrir para as experiências, do tentar, do persistir. Enfim, a gente tem muito a aprender. Você não pensa em escrever algum livro, não? De deixar um legado por escrito? Eu penso, Cláudia, você sabe que outro dia, e algo, uma historinha interessante para ver como a gente tem que estar sempre preparado para aprender coisas novas. Eu estava num almoço conhecendo o CEO da revista Forbes, do Brasil. E nesse bate-papo, comecei a contar histórias para ele, que nem estou contando para vocês agora. E naquele bate-papo, durante o almoço, ele falou, André, ele fez uma pergunta parecida com a sua. Você não pensa em escrever? Eu falei, olha, um dia eu adoro... Aliás, eu prestei jornalismo. Entre a matemática e a engenharia, eu tentei entrar em jornalismo. A cabeça estava meio doida ali, né? Então eu gostava, as matérias que eu mais gostava eram matemática e português. E nesse convite, ele me provocou. Eu falei, um dia eu vou gostar de escrever. Por que você não escreve uma coluna na Forbes? E saí de lá, no almoço, no momento, eu aceitei. E daí, há 2 semanas, já estava mandando para ele o meu primeiro artigo. E quem quiser fuçar aí no Google, vai encontrar os artigos. Todo mês eu escrevo um artigo hoje na revista Forbes. Interessante, que bom. Quem sabe um dia vira um livro, né, Cláudia? Pois é, vai juntando, vai juntando. E você trouxe uma coisa interessante, que é descobrir nossos pontos fortes, né? E investir neles, porque às vezes a gente fica olhando para os nossos pontos fracos e fica lamentando que a gente não é bom. Então, você trouxe uma dica muito interessante para todos nós. Agora, André, nosso tempo está terminando, a gente está gravando, né, esse bate-papo. Que recado final você deixaria para os nossos jovens, para os jovens que vão nos assistir, para todos? Recado final, mensagem você deixaria para a gente guardar com a gente aqui no coração? Primeiro, 2 recados. Só fechando o que eu acabei de falar, construa o seu sonho. Não se cobre de ter um sonho pronto agora, mas tenha o interesse de construir o seu sonho, de experimentar, de procurar, de se autoconhecer, de se observar e entender as suas reações a cada coisa que você vai fazendo para, aos poucos, construir o seu sonho. Segundo,
Não desperdice o seu tempo. Quanto tempo que dura cada aula? Na minha época eram 45 minutos, não sei quanto... É algo em torno disso. Tá bom. Então, 45, 50 minutos cada aula. Entrou numa aula, mesmo de uma matéria que a gente não gosta, gente. Tá ali dentro, participa, pergunta, colabora. Não entendeu? Pergunta para a professora, para o professor. Vivencia o que você... Não desperdiça o seu tempo. Você está ali, você tem que estar presente. Eu tô quando alguém no trabalho me chama para um bate-papo, está querendo ter uma opinião sobre algo, está querendo ter um conselho. Eu nunca vou encostar no celular, eu nunca vou procurar o último e-mail, o WhatsApp. Eu estou conversando com alguém, eu estou presente. Eu estou com essa pessoa, dedicado para essa pessoa. Então, minha última dica seria essa. Não desperdice o seu tempo. Você foi chamado para algo? Participa. Ótimas dicas, André, que vai de encontro ao que a gente comentou aqui no início. Vocês vieram para ter uma aula diferente nessa sexta-feira, 26 de maio. Alguns desceram a rampa, outros percorreram 25 quilômetros, mas estão aqui. Aproveitem. Faço das palavras do André as minhas. Aproveitem esse dia como os outros 199 dias letivos que a gente passa junto nessa grande escola que cria tantas oportunidades para vocês. Porque aí vai fazer a diferença. Aí vão surgir aquelas pessoas que você vai ter na sua frente, na sua empresa, e falar, poxa, você não aproveitou as chances. E não quero você ao meu lado, não quero você subindo. Bom, André, estamos terminando o 6º episódio do Rio Branco Videocast. É o videocast no ar, que a gente criou para tentar, de uma forma, se apropriar dessa linguagem, né, visual que hoje está tão presente na nossa sociedade. E você está nos dando a honra, a alegria de fazer esse 6º episódio, o primeiro da Cláudia. Diga-se de passagem, parabéns, viu? Obrigada. Passei no Parabéns, teste. Mas eu quero dizer que eu não me senti professora. Eu me senti uma aluna, porque eu aprendi muito nesse bate-papo, viu? Foi muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado. E você entenda esse nosso agradecimento como um convite, um até breve. As portas do Colégio Rio Branco sempre estarão abertas para você. A Esther dá um título muito pertinente a quem passa por aqui de sempre Rio Branquinos. Portanto, tendo uma oportunidade, volte para ter conosco aí mais uma experiência e poder oportunizar esse papo tão gostoso como foi nessa manhã. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado. Valeu, gente.